O rico faz uma promessa à jovem inocente de ir com calma, mas a situação muda rápido. Helena sempre acreditou que o mundo era um lugar bonito. Acordava todas as manhãs em sua pequena cidade, sentindo o cheiro do pão fresco na padaria da esquina. Seus dias eram simples, repletos de palavras sonhadas e livros perdidos em páginas de aventuras. Mas, naquele dia ensolarado, tudo mudou. O que começou como uma rotina tranquila, logo se tornaria uma montanha-russa emocional. Ele apareceu como um sonho. Lucas, o herdeiro de uma fortuna imensa, carismático, sorriso fácil e uma aura de mistério que atraía olhares curiosos. No início, ele era apenas mais um visitante no café da cidade. Mas, quando cruzou o olhar com Helena, o tempo pareceu parar. Ela sentiu um arrepio elétrico, uma chama que nunca soubera existir dentro de si. Quando Lucas se aproximou, a atmosfera parecia vibrar. Quero me aproximar de você devagar, Helena. Posso te mostrar um mundo diferente, prometeu ele, como se soubesse que suas palavras eram um feitiço. Os vizinhos olhavam com desconfiança. Sussurros percorriam as mesas. Afinal, um homem tão rico interessar-se por uma jovem ingênua como ela? Mas Helena não se importava. Aquela promessa era uma porta para o desconhecido, uma aventura que fervia em seu coração. Com cada encontro, eles exploravam novos lugares. Lucas a levava a passeios ao luar, a savanas de flores silvestres e contava histórias sobre as cidades distantes que já havia visitado. Helena ria, admirada, absorvendo tudo como uma esponja. Cada risada dela iluminava a escuridão que ele carregava. Mas por trás de seu sorriso, Lucas lutava contra as sombras que o perseguiam, um passado de traições e desilusões que ameaçava arruinar o presente perfeito que ele tentava construir. Então, um dia, tudo desmoronou. Um ex-parceiro de negócios de Lucas surgiu, um homem com um olhar frio e palavras afiadas como lâminas. Ele trouxe à tona um segredo que poderia devastar não só Lucas, mas também a vida tranquila de Helena. Ele não é quem você pensa, Helena, gritou o intruso, ecoando na pequena cidade. Esse mundo que ele prometeu te mostrar é uma ilusão. A segurança de Helena esvaiu-se num instante. O aperto no peito, a sensação de um nó na garganta. Lucas a observava, a expressão marcada pelo desespero. Como ela poderia confiar em alguém que de repente parecia envolto em mistério e engano? O brilho em seus olhos se apagou e a conexão que construíram parecia escorregar entre seus dedos como areia. Helena se viu em um dilema angustiante. Poderia realmente confiar em Lucas? O que realmente havia por trás de sua busca por conexão? O mistério se intensificava. As vozes da cidade se elevavam como um coro de dúvida e temor. A pequena cidade que antes parecia tão vibrante, agora parecia sufocante, cheia de inseguranças e segredos. O que deveria ser um amor puro agora se tornava uma armadilha. A pergunta pairava no ar, uma sombra sobre a luz que ainda reluzia entre eles. Conseguiria o amor superar os demônios do passado de Lucas e a pressão implacável do futuro que se aproximava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena sentiu o coração disparar enquanto as palavras do intruso reverberavam em sua mente. Afogada em incertezas,
Ela olhou para Lucas, esperando encontrar alguma resposta em seus olhos. Ele parecia tão vulnerável, com o desespero estampado no rosto. Mas, quando abriu a boca para se defender, outra voz surgiu, cortando o ar como um golpe de faca. Eu aviso a você, Lucas. Você não pode esconder a verdade para sempre. O homem avançou um passo, seus olhos frios fixando-se em Helena. Você está se envolvendo com alguém que não é apenas rico, mas também perigoso. Ele se envolve em negócios ilegais, Helena. Estava no mesmo lugar que eu. E quem sabe o que mais ele já fez? Helena gelou. A sensação de um nó na garganta a impediu de respirar. Como ele podia insinuar algo tão terrível? Mas no fundo, a dúvida começava a ganhar espaço. Lucas sempre tinha sido enigmático, falando de um passado que não queria compartilhá-lo. E agora, esse homem estava apontando para algo muito mais sombrio. Lucas, ela sussurrou, a voz trêmula. O que está acontecendo? Ele não respondeu de imediato. A expressão de Lucas tornava-se cada vez mais angustiada, como se estivesse lutando contra algo, como se estivesse tentando se libertar de correntes invisíveis. A multidão ao redor começou a murmurar, os olhares fixados neles, a pressão crescendo como uma tempestade prestes a explodir. Então, de repente, a cena mudou drasticamente. Uma sirene começou a gritar ao longe. Ela se intensificou, aproximando-se rapidamente. Os murmúrios se tornaram gritos. O painel da cidade começou a se agitar, e os habitantes da pequena cidade pareciam entrar em pânico. É a polícia, alguém gritou. O homem do passado de Lucas sorriu, satisfeito. Vão atrás dele, Helena. Ele não pode escapar. Sem aviso, a polícia chegou em um carro, as luzes piscando e os gritos ecoando. Helena ficou paralisada, observando enquanto oficiais pulavam do veículo. Eles cercaram Lucas, suas mãos firmes, exigindo que ele se identificasse. Enquanto os oficiais se aproximavam, Helena se lembrou da última frase do intruso, que Lucas não era quem parecia. Foi quando uma mulher surgiu entre os policiais, e Helena a reconheceu. Era Sarah, a melhor amiga de Lucas, com quem ele tinha trocado mensagens recentemente. Mas algo estava errado. A expressão no rosto dela evaporou o restante de esperança em Helena. A frieza nos olhos de Sarah era magistral. Quando Sarah se dirigiu a Lucas, a dor e a traição eram palpáveis em suas palavras. Você realmente me decepcionou, Lucas. Pensei que você teria mudado. Sua voz era aguda e intensamente carregada com uma mistura de mágoa e desprezo. Agora você me arrastou para esta confusão. O choque percorreu o corpo de Helena como eletricidade. Lucas a encarava, a confusão transparecendo em seus olhos. A verdade deles parecia estar prestes a desmoronar como um castelo de cartas. Helena, eu não sou quem você pensa que sou. Lucas finalmente disparou, mas sua voz falhou. O desespero o sufocava. Ela deu um passo para trás, seu coração despedaçando. O que mais ele estava escondendo? Enquanto os policiais o levavam embora, uma sensação fria a envolveu. Esse momento de revelação não era apenas um ponto de virada na vida de Lucas. Era uma fissura que poderia demolir tudo que ela acreditava. Com lágrimas nos olhos, Helena mal conseguiu se manter em pé. O chão, sob seus pés, se transformando em uma paisagem desoladora. A única certeza que restava para ela era uma pergunta angustiante. Até que ponto o amor sobrevive quando a verdade vem à tona? E quais segredos ainda se escondiam à sombra desse passado que ela não conhecia? Helena sentiu seu mundo desmoronar enquanto via Lucas sendo levado pelos policiais. O coração acelerado e a mente confusa a empurravam para um abismo de incertezas. Aquela imagem seria impressa em sua memória para sempre. Lucas, a pessoa que acreditava estar se apaixonando,
agora cercado por uniformes azuis e olhares julgadores. O murmúrio da multidão ecoava como uma tempestade ao seu redor, arrastando a calma da sua vida. Ele não é quem você pensa, ponto. A voz do intruso ainda ressoava em sua cabeça. Mas havia algo mais. Um medo crescente a atormentava, como se uma sombra estivesse se estendendo sobre seu coração ansioso. O que mais ela não sabia sobre Lucas? A multidão começou a dispersar, mas Helena permaneceu paralisada. As palavras de Sara ainda ecoavam. Você me decepcionou, Lucas. A traição na voz dela parecia ter um peso físico, uma pressão que fazia o ar faltar. E enquanto isso, algo no fundo da sua mente começou a se testar. E se além dos mistérios de Lucas, houvesse algo mais obscuro? Alguma conexão que escapava de sua compreensão? E então aconteceu. Uma explosão. O som estrondoso cortou o ar. Um carro explodiu. Do outro lado da rua, em meio ao alvoroço e à confusão, as luzes da polícia piscavam freneticamente e os gritos se intensificaram. Helena sentiu seu corpo ser lançado para trás. O choque a derrubou no chão. O pânico tomou conta. Faces pálidas olhavam em direção ao enorme fogo e fumaça que começava a se espalhar. O caos desenfreado a envolveu. Enquanto as pessoas corriam, gritando, Helena tateou o chão, em busca de uma âncora que a mantivesse firme. Foi quando ouviu uma voz familiar entre a confusão. Um homem estava gritando. Com um olhar horrorizado, ela reconheceu o irmão de Lucas, Rafael. Ele estava na sua direção, os olhos arregalados, o rosto imerso em terror. Helena, temos que sair daqui, ele gritou, puxando-a pela mão. Lucas, ele pode estar envolvido em algo muito mais perigoso do que você imagina. O mundo parecendo girar ao seu redor, ela se virou para Rafael. O que você está dizendo? O que está acontecendo? Eu não posso explicar agora, mas você precisa saber que Lucas não estava apenas fugindo do passado. Ele estava prestes a se envolver em algo grande, uma disputa que vai além de nós. Se você ficar aqui, pode ser puxada para dentro. A voz de Rafael estava carregada de urgência. Sabendo que o tempo era curto, Helena hesitou. Todos os rostos ao seu redor, pessoas que uma vez pareciam conhecidas, agora estavam distantes e estranhas. O medo virou seu novo companheiro e a sensação de despojamento crescia. O fogo e a fumaça se espalhavam, mas duas verdades a martelavam. Lucas a atraiu para esse mundo, e antes de ele ser levado, ele havia mencionado que precisaria protegê-la. Lucas, o que eu faço? Ela sussurrou, um grito que parecia perdido na confusão. Mas as palavras não levaram resposta, nem do irmão, nem do outro lado do tumulto. Ele estava lá, preso entre as garras da polícia e a possível traição da sua melhor amiga. E agora, uma nova e terrível possibilidade pairava. E se Lucas estivesse envolvido no que estava acontecendo com aquele carro, explode? A incerteza consumia Helena. Ela não sabia se corria em busca de segurança ou se deveria voltar para Lucas. Mas enquanto o caos à sua volta se intensificava, a dúvida se transformou em uma faca afiada. A vida que ela conhecia estava se desfazendo e talvez a verdade que ela queria não fosse a única a ser revelada. Enquanto Rafael puxava Helena para longe, uma última frase ecoou na sua mente. O que mais você não sabe? E aquele pensamento a seguiu como uma sombra, um peso que não parecia ter fim. O que ela não tinha visto até agora. E a verdadeira natureza de Lucas estava prestes a ser desnudada. Helena estava atordoada, ainda tentando entender a onda de caos à sua frente. Rafael a puxava, e a explosão parecia ter rasgado o tecido da sua realidade. Enquanto os gritos ecoavam pelo ar, ela sentiu uma pressão crescente no peito, um medo que vinha do fundo da alma. De repente, tudo o que conhecia estava em ruínas. E Lucas, o homem que instigou sua imaginação e seus sonhos,
era o ponto central daquele pesadelo. Helena, vamos! Rafael berrou, arrastando-a mais para longe do tumulto. Mas o que antes parecia uma fuga segura, agora era uma corrida para o desconhecido. O fogo crepitava lá atrás, lançando sombras distorcidas nos rostos da multidão. A fumaça subia, um manto escuro te engolia o dia ensolarado. Cada passo se tornava mais pesado. Rafael! Ela gritou, a voz embargada pela ansiedade. O que está acontecendo? O que ele fez? Ele hesitou, como se pesasse suas palavras. Não dá para explicar tudo agora, mas Lucas, ele não é só um herdeiro. Ele estava jogando um jogo muito mais perigoso. Essa explosão pode não ter sido um acidente. A mente de Helena girou como um redemoinho. O que Rafael queria dizer? Ela se sentiu como se estivesse sendo puxada entre dois mundos, o de Lucas, onde a magia parecia possível, e o da realidade cruel, que agora desabava. E então, mais uma vez, ela olhou para trás, em direção ao tumulto e ao fogo. No meio da confusão, uma figura familiar surgiu. Era Sarah, e ela estava correndo em direção a Helena. Mas não havia um olhar de preocupação em seu rosto. Havia um brilho perigoso em seus olhos. Ela parecia determinada, uma predadora em meio ao caos. Helena! Sarah gritou, a voz firme. Você precisa me ouvir. Lucas não pode ser confiável. Ele está profundamente envolvido com pessoas muito erradas. Por que você está aqui? Helena a encarou confusa, sentindo uma pontada de traição. Cada palavra de Sarah era como um golpe, e a desconfiança começava a invasar seu coração. Você estava do lado dele. E você acha que eu sabia? Ele me usou, do mesmo jeito que está usando você. Sarah exclamou, a angústia em sua voz misturando-se com raiva. Eu sou amiga dele, mas ele me enganou. Pensei que ele tinha mudado, mas... Mas antes que Sarah pudesse terminar, um grito ecoou ainda mais alto. Ele não pode escapar. Um homem, o mesmo que havia confrontado Lucas diante da multidão, apareceu novamente, descontrolado. Ele estava agitado, e o olhar em seus olhos era de fúria. Ele não pode se safar dessa vez. Helena se deu conta de que a situação ia muito além do que imaginava. Ela queria gritar para Lucas, perguntar-lhe o que era verdade, mas a voz do homem a levou a um ponto de dor. Ele está em apuros mais profundos do que você imagina, e agora você é um alvo. O clima pesou ainda mais, o medo a sufocando. O que mais ela não sabia? O homem avançou em direção a Sarah, e algo dentro de Helena estalou. Pare! Gritou. Vocês estão aqui correndo em círculos. O que você quer de nós? A tensão cresceu tão rapidamente que parecia que o ar à sua volta estava prestes a explodir. E foi aí que tudo mudou. No meio da gritaria, a mulher que ninguém notou antes, uma figura escondida atrás da multidão, apareceu. Ela se adiantou, seus olhos transbordando um conhecimento profundo e sombrio. Você não pode fazer isso, Lucas. Ela gritou. Mas quando todos olharam para ela, Helena percebeu que a mulher não era uma estranha, mas sim a mãe de Lucas, conhecida por sua fortuna e influência, mas também por relacionamentos quebrados e segredos obscuros. Vocês não sabem as verdades que envolvem essa família. A mulher respirou fundo, e enquanto seu olhar se fixava nos olhares aterrorizados, ela disparou. Lucas não é o verdadeiro herdeiro, e tudo isso é parte de um plano muito maior. Aquelas palavras retumbaram como um trovão. Um novo pavor se apoderou de Helena. Quem era realmente Lucas? A única certeza era a confusão se transformando em um labirinto de mentiras e verdades ocultas. E, enquanto a fumaça continuava a levantar e o fogo ardia, a única pergunta que pairava era se Lucas não era quem realmente dizia ser. Quem ele realmente era? Helena ficou paralisada, a mente borbulhando, com as palavras da mãe de Lucas. Ela queria gritar, perguntar o que poderia significar tudo aquilo,
mas o caos ao seu redor era avassalador. A fumaça invadia seus pulmões e os gritos da multidão tornavam-se um eco distante. E além do barulho, uma nova verdade pairava no ar, pesada como chumbo. Não é verdade, não pode ser, ela pensou, olhando para Lucas sendo cercado. O que ele havia escondido? O pânico visceral começou a tomar conta dela, mas ainda havia um fio de esperança que pulsava. O que a mãe dele significava? Você não sabe a verdade sobre a sua própria família. As palavras ecoaram na cabeça de Helena, como um aviso sombrio, e então tudo aconteceu rapidamente. Rafael puxou Helena de volta, alertando-a sobre o movimento ao seu redor. Mas antes que pudesse reagir, uma nova explosão irrompeu na cena. Mas não foi um carro, era algo muito mais perto, uma bomba, um estrondo ensurdecedor que fez o chão tremer sob os pés. As pessoas começaram a correr em todas as direções, mergulhadas em um pânico cego. Naquele momento de tumulto, Helena viu Sara. A expressão de Sara não era mais de raiva, mas de desespero. Ela estava se agachando, aparentemente tentando proteger algo. O olhar de Lucas atravessou a multidão até encontrar Helena, e em seu rosto havia um mix de medo e uma súplica silenciosa. Então, sem mais avisos, Sara levantou algo na mão, algo que brilhava. Era uma arma. Não, 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 pensou Helena, o coração disparando em sua garganta. O que está acontecendo? O choque a paralisou ainda mais. A bomba, as pessoas em pânico, e agora Sara com uma arma. Tudo isso não podia ser verdade. A imagem de Lucas sendo levado pela polícia bombardeou sua mente, misturando amor e medo como um turbilhão. Sara, não, você não precisa disso. Helena gritou, sua voz cortando o caos. Mas a amiga não parecia ouvir. O olhar determinado de Sara estava fixo em Lucas, e no fundo dos olhos dela havia uma gama de emoções que divertiam a razão. Percebendo o que estava prestes a acontecer, Rafael se lançou na direção de Sara, bradando: solte essa arma! Isso não vai resolver nada. Mas a tensão era palpável e o pânico da multidão tornava tudo ainda mais catastrófico. Ele tem que pagar, Helena. Ele não é quem você pensa, Sara gritou, sua voz carregada de dor. Ele está em tudo isso, na mentira, na traição. E então, como se o universo conspirasse contra eles, um dos policiais se aproximou, tendo ouvido o grito da jovem. Ele gritou junto: desça essa arma agora. O tom era autoritário e firme, mas a situação estava tão fora de controle que parecia que tudo poderia explodir em um instante. Helena olhou entre Sara, a arma, o policial e finalmente Lucas. Ele estava tão próximo, tão perdido naquele emaranhado de confusão e vítimas. E então, com um movimento instintivo, enquanto o mundo ao seu redor parecia estar desmoronando, Helena se aproximou de Sara. Colocou uma mão em seu ombro, tentando transmitir calma e empatia. Você não precisa fazer isso. Mas no momento em que suas palavras saíram, uma nova explosão irrompeu do outro lado da rua. A terra tremeu mais forte do que antes. Uma nuvem de poeira e fumaça os envolveu. E em meio a essa multidão em pânico, alguém gritou: é uma emboscada. Eles estão atacando. O que tinha começado como um simples dia ensolarado agora era um campo de batalha. Helena sentiu a adrenalina disparar, mas uma revelação cortante a atingiu. E se Lucas estiver realmente envolvido nisso? A dúvida a consumia, mas mesmo assim, enquanto a fumaça avançava, a única certeza que ela tinha era que o amor que sentia por ele estava sendo testado de uma maneira que nunca imaginou. Ela olhou para Rafael, para Lucas, para Sara, e no coração do caos,
Uma pergunta habitava sua mente. Até onde você iria por amor? Quando a verdade é envolta em mentiras e o perigo rodeia todos à sua volta. E se no fundo, Lucas não fosse o que parecia, o que mais ela teria que descobrir? Helena estava paralisada e a fumaça ao seu redor parecia subir ainda mais, como se quisesse engoli-la. A tensão crescia e ela podia sentir seu coração batendo desenfreadamente. O horror da situação a envolvia, mas o olhar de Lucas a puxava, como um farol em meio à tempestade. Mas tudo mudou quando a mulher que se adiantou, a mãe de Lucas, começou a falar. Ele não é o verdadeiro herdeiro. Era uma revelação tão chocante que parecia cortar o ar. Do que você está falando? Helena gritou, quase sem voz, sua mente em colapso. Mas a mulher não deu atenção. Estava tão focada no filho, seu olhar penetrante. Lucas se envolveu em uma conspiração que não consegue controlar. Aquilo que ele fez não foi por escolha, mas por necessidade. Ele é mais do que parece. É uma peça em um jogo maior. Naquele momento, a multidão estava em pânico. Várias vozes se misturavam em gritos e choros. Mas foi um som específico que ecoou acima de todos, o disparo de uma arma. O estrondo cortou a confusão e todos congelaram. Helena virou-se lentamente, o estômago embrulhando, Sara com a arma na mão. Estava com os olhos arregalados de pânico. A situação explodiu em um frenesi, quando viu a arma disparada. Ela não tinha atirado em Lucas, mas o tiro atingiu um oficial em pé ao lado dele. O homem caiu ao chão, e o caos se instalou novamente. As pessoas começaram a gritar, algumas cavando para se proteger, enquanto outras corriam em direção à segurança. A fumaça, o fogo e agora o sangue se misturavam em um cenário apocalíptico, um pesadelo tomado pelos ecos de dor. Sara, você precisa se entregar, Helena gritou, sua voz cheia de desespero. Mas Sara parecia mais distante do que nunca, a expressão de quem não sabia mais o que fazer. Lucas, ainda cercado, ouviu o disparo e ficou em choque. Helena, fuja! Ele gritou, a voz carregada de urgência. Ele não estava mais preocupado consigo mesmo, mas com ela. Mas como ela poderia simplesmente ir embora? O amor não permitia que ela deixasse tudo para trás. Não, eu não posso. Você precisa explicar, ela chamou, sem saber se estava pedindo ajuda ou se mesmo ela tinha alguma vontade de acreditar que existia uma explicação razoável. A mãe de Lucas fez um movimento, como se fosse se lançar na frente do filho, uma protetora, mas o pânico tomou conta dela também. Helena viu a mudança na expressão dela. Sei quem está por trás de tudo isso. Eles estão vindo para você, Lucas. O que você fez não foi só um erro, mas um ato de sobrevivência. A mulher tremia, e o desespero era evidente. Então, do outro lado, Rafael começou a puxar Helena para longe. Precisamos sair. Agora, ele gritou, mas Helena não queria. Não, eu não posso deixá-lo. Mas foi quando tudo ficou mais sombrio. A mulher que havia se adiantado, a mãe de Lucas, fez uma pausa e os olhares se cruzaram. Ele não teve escolha, Helena. Você precisa entender isso. As palavras dela flutuaram no ar pesado, como se fossem uma bomba que ainda não havia explodido. Escolha? Helena repetiu, sentindo um nó se formar na garganta. Sobre o que você está falando? E foi aí, de repente, a revelação aterradora sobre a verdadeira identidade de Lucas se materializou como um relâmpago. Ele é um agente infiltrado. Ele não é apenas um herdeiro. Ele se infiltrou na nossa família para descobrir os segredos e acabar com eles. O mundo de Helena desmoronou. As últimas peças do quebra-cabeça se encaixaram, e tudo fazia sentido agora. Os sussurros, os olhares furtivos. O amor que sentia por Lucas evaporou, e o desprezo cresceu com uma força arrasadora. Mas a dor não acabou ali. Antes que ela pudesse processar tudo,
pessoas mascaradas surgiram do caos, com armas em punho. A mãe de Lucas gritou: eles vieram antes de nós. O pânico tomou conta, e a realidade de Helena virou uma corrida desesperada pela sobrevivência. Mãe, eles estão aqui, Lucas gritou, ao mesmo tempo que os homens se moviam, criando caos e pânico. A única certeza que restava era um abismo. O amor transformara-se em traição. E a única pergunta que restava no ar era: quem realmente era Lucas? E o que mais ela não sabia? O mundo parecia um borrão, um pesadelo em câmera lenta, enquanto a fumaça se espalhava, engolindo os gritos e a confusão que antes dominavam a cena. Helena, paralisada, sentiu que tudo ao seu redor estava desmoronando. O que estava acontecendo? A revelação sobre Lucas reverberava em sua mente como um eco distante. E entre todo esse caos, um novo estrondo se fez ouvir. Uma sombra se movia rapidamente entre os policiais e os homens que atacavam. Uma silhueta que atravessava o tumulto como uma flecha. Não, não se aproxime, Lucas gritou, sua voz rasgada cortando a multidão. Mas já era tarde. Alguém avançou, encarando Lucas com uma expressão carregada de ódio. Helena não conseguia processar. A mãe de Lucas, de pé ao lado, gritou: Lucas, não! O ambiente estava eletricamente tenso e a mulher parecia prestes a se lançar contra a sombra. Mas o que se seguiu foi devastador. Um tiro ecoou, tão próximo que fez o coração de Helena parar. Não era um disparo qualquer. Era uma bala certeira, um ataque direto. O que ela não esperava foi ver a figura caindo. Não Lucas, mas a mãe dele, atingida em plena tentativa de salvá-lo. Não! Mãe! Lucas gritou, jogando-se para frente tentando alcançá-la. O mundo ao redor dele começou a girar e Helena sentiu os olhos arderem ao testemunhar a cena. O corpo da mulher caiu e o chão se tingiu de vermelho. O caos fez uma pausa. O grito de Lucas ecoou como um lamento, rompendo a ilusão de segurança que ainda restava. Lucas! Helena gritou, mas sua voz mal conseguia romper o pânico. Não era só a dor dela, era o desespero dele que afetava tudo ao seu redor. Mas havia uma verdade muito mais aterradora prestes a ser revelada. Enquanto Lucas se inclinava sobre sua mãe, algo irrompeu dele. Você nunca deveria ter vindo aqui. Uma voz diferente, mas tão familiar. Sarah. O olhar dela era de arrependimento e raiva. Você não pode fugir do que somos. Lucas. Helena congelou. O olhar dela saltou entre Lucas, se inclinado sobre a mãe, e Sarah, onde revelações inesperadas começavam a surgir. A frase ressoou como um sininho sombrio. E que realmente significava? Ela olhou ao redor, buscando respostas, mas sua visão se deteve em Rafael, que agora parecia mais aterrorizado do que nunca. O que está acontecendo? O que Sarah quer dizer com o que somos? Helena sentiu seu estômago embrulhar, a ansiedade construindo cada vez mais. Você não entende? Cada um deles, cada um, ligados a um jogo de poder. Lucas não é o único herdeiro perdido nesta história. Ambos fazem parte de uma linhagem, de um legado que eles não podem ignorar. Rafael gritou, mas a multidão não conseguia ouvir mais. Helena piscou chocada. Ela não sabia de nada disso. Nada que pudesse preparar sua mente para o que estava acontecendo. O que você está dizendo? E então, como se uma luz tivesse sido acesa, Helena se lembrou das conversas ocultas, dos olhares furtivos entre Sarah e Lucas. Vocês são parte de algo maior e isso vai muito além de nós. Sim, e agora você está envolvida, Helena. Sarah exclamou. Seu rosto, uma máscara de determinação. Você tem que decidir de que lado está. O legado deles é muito maior do que você pode imaginar. A tensão aumentou mais uma vez, o pânico totalmente à solta. Helena percebeu que, se tudo o que estava ouvindo era verdade, ela não era só uma espectadora. Estava no epicentro de uma guerra entre famílias e legados. E Lucas,
estava no meio disso tudo, lutando contra algo que não poderia controlar. À medida que a fumaça envolvia tudo e os gritos dos feridos ecoavam ao redor, uma única pergunta se destacava: quem realmente estava se escondendo naquela conversa cheia de segredos? E o que, no fundo, significava ser parte desse jogo? A tensão pairava no ar, como se ruas inteiras estivessem esperando pela decisão dela. O que viria a seguir? Helena só conseguiu se perguntar se estava realmente pronta para descobrir a verdade, ou se, nesse jogo de poder, perderia mais do que já tinha. Helena estava completamente perdida em meio ao caos. A fumaça trabalhava para engolir tudo, e o som de gritos e sirenes tornava a situação surreal. Ela olhou para Lucas, suas mãos pressionadas contra a cabeça da mãe, tentando controlar a situação. Os últimos segundos pareciam se arrastar, e a revelação de que Lucas era um agente infiltrado ecoou em sua mente como um tambor. Mas ainda assim, naquele momento em que a vida dela virou um pesadelo, algo ainda mais chocante estava prestes a acontecer. 2 homens mascarados, mais perigosos do que qualquer um que já havia encontrado, estavam se aproximando. Os olhos de Helena se arregalaram ao ver que um deles segurava não apenas uma arma, mas um dispositivo de controle. A tensão era quase palpável. "É uma armadilha", alguém gritou, mas a maioria estava tão perdida em seu pânico que não ouviu. Os homens avançaram de maneira calculada, como se soubessem exatamente o que estavam fazendo. "Lucas, cuidado!" gritou Helena, mas sua voz foi perdida na confusão. Ela viu Lucas olhar para trás, o desespero em seu rosto. E então, tudo aconteceu em um flash. O dispositivo que o homem tinha nas mãos emitiu um som agudo, seguido de um brilho intenso. A multidão parecia estar presa em um loop de horrores, mas surpreendentemente, enquanto a fumaça começava a se dissipar, tudo ao redor virou um espetáculo de luzes e explosões. E em meio ao turbilhão, uma figura emergiu, vestida com uma roupa escura que a tornava praticamente invisível entre a fumaça. A cena ficou em câmera lenta. O novo personagem, alguém que Helena não reconheceu, parecia estar se concentrando em Lucas. Com um gesto rápido, ele atirou algo em direção a ele. Um pacote caindo que de repente se abriu. Era uma granada de fumaça. Uma explosão de cores e partículas cobriu tudo, e por um momento, todos ficaram cegos. O que estava acontecendo? Helena lutou contra a confusão e as lágrimas nos olhos, mas em meio à fumaça, algo lhe chamou a atenção. O mesmo homem que Lucas conhecia, o que sempre olhava de soslaio, o ex-parceiro de negócios que havia feito as acusações, estava agora cercado por um grupo de homens armados. Ele olhou para ela, e então, com um sorriso sombrio, virou-se. "É tudo um jogo, querida. E você acabou de entrar na maior trama de sua vida." Ele disparou, fazendo com que a adrenalina de Helena disparasse. O que ele queria dizer com isso? Ela estava em choque. "O que você quer dizer?" gritou. Mas as palavras não eram mais do que um sussurro. Então, no meio da fumaça e entre os gritos, algo ainda mais impressionante aconteceu. Lucas, pela primeira vez, olhou para ela com um olhar que ela nunca esqueceria. "Helena, você não é só uma espectadora. Você faz parte disso. Você sempre fez", ele disse. E antes que ela pudesse processar a frase, um tiro foi disparado em sua direção, balançando sua visão. As pessoas começaram a correr, mas era um pânico incontrolável. O homem mascarado que atirou a granada pegou Lucas pelo braço, e os dois começaram a correr, desaparecendo na confusão. E por um instante, Helena se lembrou das palavras de Sara. O que ela não sabia? A verdade era mais complexa e mais traiçoeira do que poderia imaginar. Rafael puxou-a novamente, gritando: "Você precisa entender. Alguém está jogando com suas vidas."
As palavras dele turbilhonaram sua mente. A fumaça começou a se dissipar. Mas, à medida que a visibilidade aumentava, a realidade revelava-se aterrorizante. Lucas havia sido levado, mas pelas próprias garras do destino que ele mesmo ajudara a criar. Helena sentiu um vazio. O que ela tinha com Lucas era realmente um amor ou apenas uma peça de um jogo maior? A revelação do que ele realmente era a chocou. E enquanto a multidão se dispersava, ela ficou parada, em choque, observando o vazio onde Lucas esteve, e se sentiu sozinha mais do que nunca. Tem algo que você deve saber, Helena. A voz de Rafael cortou seus pensamentos. Você não tem ideia de quem realmente seja, mas precisa descobrir antes que seja tarde demais. Essa não é a última vez que você verá Lucas. E essas palavras a atingiram como um soco no estômago, deixando um eco profundo que reverberava na escuridão. Se ele não era quem dizia ser, o que mais estava escondido? O que mais ela precisaria descobrir sobre seu próprio coração? Helena estava completamente perdida em meio ao caos. A fumaça trabalhava para engolir tudo, e o som de gritos e sirenes tornava a situação surreal. Você não tem ideia de quem realmente seja, mas precisa descobrir antes que seja tarde demais. Essa não é a última vez que você verá Lucas. As palavras de Rafael reverberavam na mente dela. Um turbilhão de pensamentos se agolpava na sua cabeça. Poderia o amor que sentia por Lucas se transformar em um campo de batalha? O que mais ela não sabia sobre ele, sobre essa guerra escondida que o cercava? Ela tentava processar a revelação, quando um som estrondoso a tirou do devaneio. Um eco profundo, como se algo tivesse colidido com forças inimagináveis. O chão tremeu sob seus pés. Helena olhou para os lados, confusa. As pessoas começaram a gritar ainda mais, e ela percebeu que um veículo se aproximava a alta velocidade. Cuidado! Gritou uma mulher ao longe, mas era tarde. O carro deslizou na curva e tudo parecia em câmera lenta. O impacto foi brutal. Um estrondo ensurdecedor ecoou. Helena sentiu seu coração parar por um instante. Pedaços de metal e vidro se espalharam pelo ar como uma chuva mortal. O veículo capotou, rolando e parando a poucos metros dela. Era como se o tempo tivesse desacelerado. As pessoas foram lançadas para todos os lados, e a visão dela tornou-se embaçada. Desesperada, ela pensou que tudo poderia acabar ali. Quando a poeira começou a assentar, um rosto familiar surgiu no vidro quebrado do carro. Era Lucas. Ele estava preso lá dentro. O pânico se apoderou de Helena, ao perceber que ele estava se debatendo para sair, mas o carro estava em chamas. O cheiro de queimado invadiu o ar. Alex, um dos homens mascarados, se aproximou com um sorriso sinistro e sussurrou: "Eles tentaram acabar com ele, mas talvez você ainda tenha um tempo para descobrir a verdade." Rafael puxou Helena para longe, mas ela não se mexeu. O rosto de Lucas, tão perdido e desesperado, a fazia sentir que cada batida de seu coração estava ligada a ele. "Lucas!" ela gritou, sem saber se ele a ouviria. E então, o inesperado aconteceu. Uma explosão irrompeu do carro. Uma onda de choque a lançou para trás, e o calor intenso a irritou como uma parede. A visão dela se tornou um borrão. E quando ela se recuperou, tudo havia mudado. Não apenas o cenário, mas a própria essência da realidade. Pessoas estavam caindo, a multidão em pânico se dispersando. Mas antes que Helena pudesse entender, uma sombra apareceu entre as chamas. Era Sarah. Ela emergiu da fumaça, com um olhar determinado e um objeto reluzente na mão. Helena sentiu um frio na espinha. "O que você está fazendo aqui?" gritou, a dor e a confusão misturadas em suas palavras. Sarah olhou para ela, mas não respondeu. Em vez disso, apontou para o carro em chamas e disse: "Você não entende. Fui eu quem impulsionou tudo isso.
Fui eu quem fiz você se apaixonar por ele. O quê? Aquela frase cortou o ar entre elas. Helena não conseguia processar. Como? Você não pode ter feito isso. As palavras mal conseguiam sair. Você estava do lado dele. Eu estava, mas me vi perdida. Percebi que Lucas não merecia o que estava fazendo. Ele só queria servir a um plano para acabar com a família que você ama. Sara estava chorando agora, a dor refletindo no rosto dela. Meu Deus, Helena, ele só te usou. Você é apenas uma peça no jogo. Helena sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O que mais estava escondido? O pânico se transformou em uma onda de raiva e traição. E o que dizer de Rafael? Ele estava ali, observando, em choque, incapaz de ajudar. Isso não fazia sentido. O que ela amava era um labirinto de mentiras e disfarces. Então, um estrondo reverberou novamente, e Helena olhou para Lucas. Ainda preso no carro em chamas, o medo apertou sua garganta. Ele estava mais envolvido do que ela poderia imaginar. E se a verdade era essa, quem ela realmente amava? O cenário ao seu redor parecia um pesadelo em efeitos especiais, mas isso era real demais. Tudo se misturava em confusão, e não havia como voltar atrás. Você precisa decidir de que lado está, Helena. Sara gritou, como se estivesse tentando puxá-la de volta da borda do abismo. Mas a única resposta que ela poderia dar era a pergunta pulsante em sua mente. Quem realmente é Lucas? E o que mais estou prestes a descobrir? E enquanto a fumaça tomava conta da cena, na multidão dispersa, seu coração batia acelerado, mesmo diante do caos que estava por vir. O caos aumentava ao redor de Helena. A fumaça ainda dançava no ar, e os gritos pareciam ecoar de todos os lados. Ela olhou para Sara, que ainda segurava a arma, a expressão confusa, perdida em sua própria dor. O carro de Lucas estava em chamas, e o brilho do fogo refletia no rosto de quem olhava, iluminando o desespero. Você não precisa fazer isso, Sara, gritou Helena, seu coração apertando, ao ver a batalha interna nos olhos da amiga. Isso não vai resolver nada. Mas Sara parecia distante, como se lutasse contra um turbilhão dentro de si. Ele me usou, e agora você é tudo. O que ele precisa? O jogo não é só dele. A voz dela saía trêmula e cheia de raiva, mas havia uma tristeza subjacente que alcançou o coração de Helena. Não, Sara, existe outra maneira. Helena se aproximou, as mãos levantadas em um gesto de paz. O mundo estava desmoronando, mas ainda havia chance de salvar aquilo que restava. E então, uma explosão. Uma nova onda de pânico tomou conta deles. O veículo capotou em chamas, arremessando pedaços de metal e vidro. O chão tremeu. E as pessoas começaram a gritar. Helena estava em choque, mas sua mente ainda focava em Lucas, em como salvá-lo. Aguente firme, Lucas, gritou, embora seu coração estivesse afundando. Eu vou te tirar daí. Lucas estava lá, preso, seu olhar se encontrando com o dela. Ele parecia desesperado, mas determinado. Helena, você precisa sair daqui. É perigoso. Sua voz era uma mistura de preocupação e medo. E por algum motivo, aquilo despertou uma centelha de coragem dentro dela. A mãe dele estava caída no chão. E enquanto o caos se desenrolava ao redor, algo no ar mudou. Os homens mascarados cercavam o lugar, e a multidão começou a se afastar em pânico. A reação coletiva era de horror, mas também de uma necessidade de proteção. O que estava acontecendo? Era um jogo muito maior do que ela imaginara, e todos estavam apenas tentando sobreviver. Sara, Helena gritou novamente, tentando trazer a amiga de volta à realidade. Pense no que está fazendo. Isso não vai salvar ninguém. O olhar de Sara suavizou por um momento, e numa fração de segundo, ela hesitou. Esse era o momento. Helena se movia, e ao se aproximar, viu que a arma tremia em mãos de Sara.
Se você realmente se importa, veja o que estamos prestes a perder. O amor que temos vale mais do que qualquer vingança. Foi então que, em meio ao barulho, um novo personagem emergiu. Era Rafael, correndo em direção a elas. E ele tinha um olhar determinado. Acho que é hora de colocar as cartas na mesa, meninas. Ele também estava carregado de emoção e decisão. Lucas pode ser infiltrado, mas esse jogo não acaba com a sua vida. A confusão estava completa. O tiroteio foi interrompido por uma explosão separada e o pânico se espalhou. As luzes do carro em chamas piscaram e estouraram como fogos de artifício em um céu de verão. Helena olhou para Lucas, que apenas a reafirmou com um gesto. Você pode não acreditar em mim, mas eu vou te proteger. Sempre vou. Aquilo a mostrou que ainda havia esperança. Finalmente, com um gesto rápido, Sarah jogou a arma longe e se juntou a Helena. Desculpa, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu me deixei levar. A multidão estava em movimento novamente, cada um lutando por seu próprio caminho, mas Helena decidiu que não iria se deixar levar. Com Rafael a seu lado, ela correu, determinada a chegar até Lucas. A vida deles dependia daquela escolha, daquela união em meio ao caos. Enquanto avançavam, um novo clima prevalecia. A batalha ainda não tinha acabado, mas havia uma nova chance. Helena sentiu o coração acelerar, e a cada passo, uma centelha de esperança a envolvia. Não era só sobre amor ou segredos, mas sobre cada escolha que moldaria suas vidas. Conforme se aproximavam do carro, o futuro estava incerto, mas Helena sabia que suas decisões definiam de que lado estariam. Ela olhou nos olhos de Lucas e finalmente compreendeu que, independentemente do que acontecesse, estava pronta para enfrentar a verdade. Agora era a hora. E assim que tudo parecia ter chegado a uma pausa, Helena sentiu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. A vida, com todas as suas complexidades e reviravoltas, aguardava por eles, e a ligeira certeza de que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. E não esqueça, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca a chance de ficar por dentro das próximas histórias incríveis. Esmaga o botão de like agora e mostre seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos manter essa jornada emocionante.